Amós capítulo 9, verso 9. O texto bíblico diz o seguinte, preste atenção. Diz assim: porque eis que darei ordens, e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode o trigo na peneira, sem que um só grão caia em terra. Deus havia dito para o povo de Israel no tempo de Amós, que Ele sacudiria o seu povo, permitiria que viessem problemas, dificuldades, para que conseguisse separar aqueles que eram puros e genuínos, daqueles que não eram puros, daqueles que não caminhavam de acordo com o que dizia a palavra de Deus. Esse termo sacudidura, peneiramento, joeiramento, é um termo que é extraído da agricultura. Talvez alguns de vocês que estão aqui pela manhã, que já trabalharam na agricultura, se familiarizem com mais facilidade com esse assunto. Mas o processo é basicamente o seguinte: quando os grãos de lentilha, de ervilha, os grãos de feijão são colhidos, eles são colocados em uma peneira, e o peneirador pega essa peneira e sacode a peneira, jogando os grãos para o alto. Por quê? Porque quando é feita a colheita, tem muita sujeira junto. Então quando você sacode a peneira e joga os grãos para cima, o vento leva a palha embora, e o grão fica. A palha sai, o grão fica, a sujeira sai, o grão fica. Isso parece algo simples, mas é um conceito extremamente importante que eu preciso que você guarde no que diz respeito a essa mensagem aqui. Quando se fala de sacudidura, de peneiramento, de joeiramento, o grão fica, quem sai é a palha. O povo genuíno de Deus permanece, quem sai fora é a escória. Continua o texto. Mas enquanto todos estavam dormindo, num estado de letargia espiritual, veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo. Quem é que traz o joio para o meio da igreja? O inimigo de Deus. Quem é o inimigo de Deus? Satanás. Quer dizer que Satanás traz para dentro da igreja pessoas que não estão santificadas, pessoas que não foram plantadas dentro da igreja por Deus, para desviar, para transviar, para causar problemas dentro da igreja. O texto continua: e quando as plantas cresceram e produziram frutos, apareceu também o joio. Então os servos do dono da casa chegaram e disseram: patrão, o senhor não semeou boa semente no seu campo, de onde então vem o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: o senhor quer que a gente vá e arranque o joio? E olha a resposta. O dono da casa respondeu: não, porque ao separar o joio, vocês poderão arrancar também com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. E a colheita aqui representa o tempo final. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado, mas recolham o trigo no meu celeiro. Eu quero que vocês reparem aqui que nessa parábola de Jesus está mostrando como é que acontece esse processo de sacudidura, de separação. Conforme estiver se aproximando o tempo da colheita final, o tempo em que Jesus voltará para resgatar o seu povo, haverá uma separação daquele que busca a santificação, daquele que caminha com Deus, com aquele que não caminha, que não busca Deus de fato. Com aquele que é um crente apenas nominal, um cristão apenas de profissão, mas não de realidade de vida. Povo de Deus será peneirado assim como o trigo é sacudido na peneira, até que toda a palha seja separado dos puros grãos. Nós estamos vivendo em meio a um cenário profético, que foi profetizado no Antigo Testamento, confirmado no Novo Testamento por Jesus, e ratificado pelos textos do escrito do Espírito de profecia. Nós estamos vivendo agora, queridos amigos, em um tempo de sacudidura. Muitos de nós olhamos para essa sacudidura como algo que ocorrerá no futuro. Mas se nós olharmos para esse evento como sendo apenas no futuro, nós corremos um sério perigo de estarmos agora sendo enganados. Nós já estamos vivendo um tempo de sacudidura no meio do povo de Deus. Vi que estamos quando? Amanhã? Daqui 10 anos? Quando? Agora, no tempo da sacudidura. Já é o tempo de sacudidura. Deus já está purificando seu povo. Deus já está tirando a escória dos grãos genuínos. Deus já está fazendo uma obra de limpeza no meio do seu povo.
Assim como o peneirador começava peneirando devagar e aumentava de intensidade conforme a palha ia saindo, da mesma maneira Deus trabalha no meio do seu povo. À medida que nós vamos nos aproximando do tempo final, a sacudidura aumenta de intensidade até chegar no seu ápice. Sabe quando é que será esse ápice? Quando sair o decreto dominical. A primeira causa da sacudidura é a verdade. Como assim, pastor? A verdade é a superficialidade da fé das pessoas na verdade da palavra de Deus. Olha o que diz esse texto. Começou a forte sacudidura e continuará, e todos que não estiverem dispostos a assumir uma posição ousada e tenaz em prol da verdade e a sacrificar-se por Deus e por sua causa, serão joeirados. Perceba que o texto está dizendo que todas as pessoas que não estiverem dispostas a tomar uma posição decidida, ousada, tenaz em prol da verdade, serão joeirados. Muitos de nós dizemos que cremos na verdade, mas não temos coragem de professar a nossa fé. Como eu disse há pouco, estamos vivendo em um momento em que, por exemplo, no cenário aí de que diz respeito à vida humana, um país aprova o aborto e a gente cristão fica como? Caladinho. Porque se eu falar que eu sou contra aborto, as pessoas do meu trabalho vão olhar ruim para mim. Os meus colegas da faculdade vão me olhar de um jeito torto. Eu posso perder minhas amizades. Nós precisamos ser fiéis, firmes, àquilo que diz o princípio bíblico. Eu até estou me lembrando aqui de uma história que um pastor me contou esses dias, um colega, que ele estava conversando com os jovens lá sobre os desafios que o jovem hoje enfrenta nas universidades, e ao conversar com eles, eu sei que muitos de vocês enfrentam desafios, e entre os jovens que estavam ouvindo, ele sabia que tinha um que estava fazendo um curso específico, que tem muito conflito de fé com aquilo que a palavra de Deus diz, evolucionismo e etc., e ele disse assim, olha, você, por exemplo, você deve estar enfrentando muita dificuldade lá na faculdade por causa da sua fé, porque você é cristão, não é verdade? E o jovem respondeu assim, olha pastor, graças a Deus não estou enfrentando problema nenhum. Ele falou, é mesmo, não está? Não estou não, pastor, eu estou já há mais de 6 meses na faculdade e graças a Deus até hoje ninguém lá descobriu que eu sou cristão. Esse é o famoso crente 007, né? É o agente secreto, ninguém sabe que ele é cristão, só sabe quem vai na igreja com ele. Mas Deus não nos chama para sermos assim, amigos. Deus não nos chama para escondermos a verdade, Deus nos chama para nos posicionarmos ao lado da verdade, para sermos fiéis ao que diz a palavra de Deus. Deus não quer que você seja envergonhado em relação ao Evangelho. O apóstolo Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho de Deus, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Se você está se envergonhando da verdade, é porque você não está conhecendo a verdade de verdade. E um detalhe importante, sabe o que é a pior coisa? A pior coisa não é os seus colegas da escola te olharem torto porque você defende valores bíblicos. Não é os seus amigos da faculdade te excluírem do grupinho porque acham que você é crente demais. Não é os seus vizinhos olharem para você como o crentão, como aquele que segue a Bíblia, ou os seus colegas de trabalho. O pior problema não é ser rejeitado pelas pessoas. O pior problema é deixar de valorizar a verdade da palavra de Deus, de se posicionar ao lado da verdade, e no dia quando Jesus voltar, ser deixado de lado do reino de Deus. Esse é o pior problema. Eu quero até fazer um parênteses aqui em relação à realidade do sábado. Sabe, amigos, eu tenho visto muitos adventistas, muitos entre nós, que defendem, que creem no sábado, mas que já não guardam mais o sábado. Não santificam o sábado da maneira que deveria ser guardado. Assistem no sábado coisas que não deveriam ser assistidas, falam sobre coisas que não deveriam ser faladas, fazem coisas que não deveriam ser feitas e deixam de fazer aquilo que deveria ser feito, que é a obra missionária, o trabalho em prol do próximo, a dedicação pela salvação das almas. E se nós não estamos sendo fiéis ao sábado enquanto nós temos liberdade, como nós seremos quando chegar o tempo da crise final do decreto dominical? Agora é o nosso tempo de preparo, amigos. Tem um texto do Espírito de Profecia que diz assim, que tudo que nós estamos fazendo hoje está nos preparando ou para recebermos o selo de Deus ou a marca da besta. Você já parou para pensar nisso?